atração de clientes, pessoal, é uma live onde eu quero te ensinar a ser uma profissional que tem o foco do cliente pra você. Sabe por que tem muita gente postando, fala pra mim, Nanda, eu tô mandando direct, eu tô mandando direct, eu tô gravando story, eu tô postando todo dia. Cadê os clientes que não aparecem? Você não está alinhando a sua comunicação com o cliente que você quer. Por quê? Por exemplo, eu já falei isso numa mentoria privada que eu fiz uma vez, eu tô falando aqui com vocês agora. Presta atenção. Eu, Nanda Gama, atendo o público A. Não é da noite pro dia que você atende o público A, por quê? É um público que exige mais experiência, é um público que exige mais conforto, status, infraestrutura, né? Então você tem que estar bem localizado, o seu espaço tem que ser um espaço realmente, né, com uma infraestrutura que justifique também o valor que você cobra. Você tem que ser uma profissional com uma certa bagagem, uma certa experiência, né, uma certa visibilidade. Então o público A é algo que você vai construir. Mas o público C e o público B, ele é algo que logo de cara, quando você entra no mercado, você já consegue se encaixar. E aí o que eu vejo as pessoas fazendo? Querendo atrair o público B para A, né? Mas tendo comunicação de público C. Se você não alinhar a sua comunicação, você vai repelir cliente. Presta atenção. Hoje eu tenho certeza absoluta do quão boa eu sou naquilo que eu me proponho a fazer dentro da minha área. Como micropigmentadora, eu sei dos meus resultados, da minha capacidade. E eu já falei isso pra vocês, que é a sua obrigação como profissional, como alguém que vende o seu produto ou serviço, você ser bom no que você faz. Não dá pra negociar isso. Agora, a segunda coisa que eu quero falar para vocês é que para você atrair o cliente, né, ideal, você precisa de uma comunicação alinhada. Imagina eu hoje, tá? Botar uma arte, um flyer no meu feed falando microblading de 2.550 por 1.250. Sabe o que eu vou fazer? Eu não vou atrair nem o público A, nem o B, muito pelo contrário, eu vou repelir o público A, que detesta a promoção. O público B vai falar, ela tá louca, porque esse valor não tem condições. E o público C, então, vai falar, gente, surtou. Olha só, presta atenção. O primeiro passo é vocês saberem com qual público vocês estão falando. Então, presta atenção. Como que você faz isso? Primeiro, você precisa fazer uma pesquisa de mercado e saber se o seu valor está na média, está abaixo da média ou está acima da média. Aí, você já consegue ter uma noção se o seu público é o público A, ou seja, quando você cobra acima da média da sua região, da sua localização, né, da sua cidade, por exemplo. Se você cobra o valor da média, você atende um público B. E se você cobra abaixo da média, você atende o público C. E aí, quando você descobre qual é o público que você atende, você tem que alinhar essa comunicação com o que o seu público gosta. Por exemplo, o público C, ele é um público que gosta de promoção, que gosta de vantagem, que gosta de ganhar alguma coisa, né? O público C é aquele público menos exigente, né? Mas que, vamos dizer assim, você sempre vai ter a sua agenda cheia, por quê? A gente sabe que 80% da população é um público C, certo? Então você sempre vai ter uma demanda, uma procura, mas você vai fazer o seguinte, você vai ter uma agenda cheia? Vai, mas como você cobra um valor abaixo da média, você trabalha e às vezes não consegue ganhar nem igual uma pessoa que trabalha menos que você, mas atende um público B, quem dirá a pessoa que atende o público A. Então, para um início, é tranquilo, tá ótimo. Por quê? Porque quando você atende um público C, você pega muita experiência, eles são um público menos exigente, então você não fica com aquela, né, aquela responsabilidade, não, responsabilidade seria a palavra certa, você não fica com aquele peso, sabe, daquele cliente que, nossa, quer tudo assim perfeito. Ele é um público mais tranquilo, sabe, um público que gosta mais mesmo de estar por dentro ali do que está rolando, da tendência e de uma vantagem. Então, você tem que alinhar a sua comunicação com esse público. Esse público C, o que eles vão gostar de ver no seu Instagram? Eles vão gostar de abrir os seus stories e se identificar com você, né? E a sua linguagem ser a linguagem deles, né? Eles vão gostar da sua energia, daquilo que você posta, da sua simplicidade, né? Do seu esforço, da sua dedicação,
Não que o público A não goste disso, mas o público A já é um público que ele quer mais referências suas, sabe? Ele quer mais status, ele quer ver se o seu espaço é um espaço assim que, né, condiz com o valor que ele está disposto a pagar. Então é um pouco diferente a comunicação. E aí o que acontece? Eu, Nanda, eu atendo um público A mais, ok? E aí, quem são as minhas clientes? São médicas, são advogadas, são funcionárias públicas, são madames também, né? Mas são mulheres que, pensa comigo, elas têm condições, né, de investir um valor de R$ 2.550 para fazer um procedimento de micropigmentação. E tudo justifica por quê? Pela minha experiência, pelo meu posicionamento, pelas pessoas famosas que eu atendo, né, pelo nome que eu tenho, pela região que eu estou localizada, por eu administrar curso, por eu ter uma linha própria de pigmento. Várias coisas vão comunicando com isso. E quando elas entram na minha rede social, o meu lifestyle mostra que eu sou vamos dizer assim, desse meio. Entende? Hoje é assim. Quem me segue das antigas sabe que não, que eu já fui aquela, né, de descer na boquinha da garrafa até o chão, aquela loucura toda, confusão, né? E assim a gente vai desenvolvendo, amadurecendo. Casei, né, gente? Virei agora uma pessoa centrada, equilibrada. Enfim, o que eu quero que vocês entendam é que o primeiro passo para atrair clientes é você atrair o cliente certo. Então alinhe a sua comunicação, tá? Se você fica postando promoção, desconto, o seu público vai ser o C. Mesmo que você queira cobrar o valor de público B, mas você quer o valor da média, mas toda hora você está fazendo uma promoção, o público B, gente, ele é aquele pobre metido. Todo mundo, né? Eu já fui essa pessoa, sabe? Que a gente aqui no Rio chama de emergente. Aquela pessoa assim, eu não tenho dinheiro pra pagar, mas assim, eu vou dar meu jeito, vou dividir em 10 vezes, mas eu vou fazer, entendeu? Quando a pessoa atende o público B, ele é um público assim, que demora pra tomar uma decisão, que fica pesquisando, que é custo-benefício, sabe? Aí você tem que gerar muita prova social. O que é prova social? Muito resultado de antes e depois pra convencer essa pessoa. Ela fica ali te seguindo, acompanhando por muito, muito tempo. Então, o público B, ele é um público que, vou te falar, ainda é muito fiel, não. Ele vai ficar com você enquanto ele puder pagar. A partir do momento que você fizer um aumento, alguma coisa, você vai perder essa clientela, tá? Por isso que fazer um aumento, né, de ajuste de valor, você tem que estar muito alinhado com o seu público, tá? Com a proporção que o seu público está disposto a pagar. Por exemplo, eu faço um ajuste de 10% todos os anos. Ou seja, a partir de janeiro de 2022, o valor do procedimento vai ser de 2.800. E o meu público, que já pagava 2.500, não vai achar um absurdo ou deixar de fazer comigo por conta desse ajuste. Porque já é uma outra proporção para essas pessoas. Agora, imagina você que atende um público C e vamos supor que você cobre R$300. Você vira e fala, não, a partir de agora é 600. É uma discrepância, né? Então, assim, você teria 10%, agora é 330, 350, ainda você conseguiria. Então, o que eu quero dizer pra vocês é que tudo são etapas, ok? Mas que o primeiro passo para você atrair clientes é você atrair o cliente certo, é você falar com o público certo, você se comunicar com o público certo. Pra vocês terem uma noção, gente, o fato de eu estar em Maldivas na semana passada, claro que isso foi uma realização de um sonho que Deus me permitiu, né? Há 2 anos que eu sonhava com essa lua de mel, enfim. Mas isso tudo comunica com o meu público, porque minhas clientes, gente, é quase impossível uma cliente que tem na minha marca não ter feito uma viagem pro exterior, né? Elas têm o carro próprio, elas são bem sucedidas, né? Muitas já são mães, enfim. Então, assim, eu me comunico muito com esse público, com a minha linguagem, a minha forma de falar, né? Se eu aparecer bêbada, caindo, com um decote aqui no umbigo e falando palavrão, eu vou repelir o público A. Presta atenção, tá? Porque é muito difícil você conseguir atrair o público certo se você não estiver se comunicando da forma correta. Segundo tópico para atração de clientes. Como eu estava falando, e que tem tudo a ver com isso, é a questão do posicionamento, pessoal, da comunicação estar alinhada, né? Então eu vou dar aqui para vocês alguns exemplos de coisas que vocês podem fazer que atraem clientes. Sabe igual uma loja?
Às vezes você tá assim passando no shopping, aí você vê assim uma loja vazia, não dá vontade de entrar. Mas quando você vê uma loja cheia, você fala, caramba, deve estar cheio de novidades, cheio de coisa legal. E aí você quer entrar. Então, você precisa fazer dessa forma que eu tô te falando. Por quê? Porque movimento gera movimento. E aí você vai pegar a sua cliente, vai conquistar uma cliente, vai atrair, porque a pessoa fala assim, cara, ela tá sempre trabalhando, né? Ela tá sempre postando. Nossa, ela mostra que ela sabe o que ela tá fazendo, porque olha, ela tá explicando isso, isso e isso. Você não precisa explicar tecnicamente. A cliente lá precisa saber. Ela lá quer saber que você coloca o pigmento na epiderme, na derme papilar, que você usa um pigmento orgânico, que você usa a sombra da fulana de tal. Não. O que a cliente quer saber é que você sabe o que você tá fazendo. É legal você tá sempre em movimento. Ai, tem gente que fala assim pra mim, quer ver eu ficar doida? Ai, eu comprei pigmento, meu pigmento tá vencendo e tá na metade. Incompetência sua. Se o seu pigmento não acaba antes do vencimento, a culpa é sua. Ai, mas não tem cliente. Se você já comprou o pigmento, criatura, já pagou esse pigmento, por que raios que você não chama uma modelo pra você fazer? Por que raios? Você não chama modelo, você já comprou o material, você já tá ali com a estrutura, já tem a conta no Instagram. Começa a fazer e começa a gerar movimento. As pessoas não precisam saber que você tá fazendo modelo. Outra coisa, você tá sem cliente para atender? Cadê as peles sintéticas que você não tá treinando para evoluir, para melhorar? E postando, olha pessoal, tô aqui treinando, né? Tô aqui entre uma cliente e outra. Não tem cliente e outra. Não tem, mas o que você vai dizer? Que entre uma cliente e outra, você está ali treinando. Aí o que você faz? Em plena quarta-feira, aparece de pijama. Judite, o cliente vai falar assim, nossa, ela não tem o que fazer. Você sabe que eu atendo todos os dias? Não atendo, eu trabalho todos os dias, porque eu tenho vários braços da empresa, né? Mas, eu me arrumo todos os dias, eu apareço aqui, eu vou na empresa, eu faço as coisas. E eu vou gerando esse movimento. Porque a minha cliente, ela quer ir aonde ela vê que as pessoas... Se ela te vê bem, presta atenção. Se ela vê que você está bem, ela entende que isso é fruto do seu trabalho. Então, é inconsciente. Ela fala assim, cara, ela tá assim por quê? Porque é fruto do trabalho. Se ela te vê de pijama largada, ela pensa assim, nossa, ela tá mal. O trabalho dela não tá indo bem, não. É involuntário. Querendo ou não, ela vai pensar isso. Vocês entenderam o que eu tô falando? Então, esse posicionamento profissional não é você ser... Eu fico aparecendo assim nos stories todo dia. Olá, tudo bem? Bom dia, gente. Hoje eu vou falar sobre... Não, quando eu falo ser profissional, é você mostrar que tá dando certo. Não dá, mas não tá, mas vai dar. Se você fizer dar certo, vai dar certo. Agora vocês querem que dê certo do nada. Não é assim. Não é dessa forma. Quem tá do meu lado... tem que se acostumar a sair da zona de conforto. Porque se tem uma coisa que eu faço é tirar as pessoas da zona de conforto. A todo momento. Eu me tiro da zona de conforto a todo momento. Tem dias que eu não tenho cliente e que eu falo, vou ficar enrolando aqui de pijama. Não vou. Eu vou me arrumar. Eu vou ter uma postura profissional de quem atende um público bem sucedido. E vou mostrar pra que raios eu vim. Então... entendo que você constrói essa narrativa. Atrair cliente não é um panfletinho que você... uma arte que você faz no Canva, que você coloca, que vai bombar de cliente. Uma promoção relâmpago. Não sei o que day. Né? Sobrancelha day. Não é isso. O que faz é o que você vai construindo. Ok? Gente, o terceiro tópico, tá anotadinho aqui. Pra mim, ele, assim, é o mais forte. E é onde você tem que ter mais pulso. Por que mais pulso? Porque ele dá resultado sim, funciona sim, mas não é imediato. Ele é a médio prazo, eu não diria nem longo, médio prazo, tá? E você tem que ser forte. Então, olha só o que acontece. Quando você entender que isso funciona e que você tem que ser firme para fazer funcionar, a coisa vai mudar. Presta atenção no que você vai fazer. Você precisa usar uma coisa que no marketing, inclusive, né? Porque eu estudei marketing digital. Não em faculdade, gente. Eu estudo de fazer mentorias, de ler livros e tudo mais. Tem uma coisa que chama gatilhos mentais. E isso funciona de um jeito
Só que vocês precisam saber trabalhar os gatilhos mentais dos clientes de vocês. E como que faz para funcionar os gatilhos? Presta atenção, eu vou olhar no fundo dos seus olhos, olha no fundo dos meus olhos agora. Você nunca estará disponível para amanhã, para daqui 2 dias, para daqui 3 dias. Você não tem horário para quando a cliente quer. Você tem horário para quando você pode atender a cliente que quer fazer com você. Quem tá sempre disponível fica para segundo plano. Ela pode até falar, tá bom, agenda pra mim. Cara, se a manicure dela falar que só pode atender ela naquele mesmo horário, ela, pô, mas a minha manicure nunca tem horário, então eu vou desmarcar a sobrancelha, faço depois, porque ela tinha horário rápido mesmo, e vou fazer a unha. Se tem uma coisa que existe e que funciona, é quando você trabalha o medo e o desejo de um cliente. A venda é emocional. As pessoas compram pela emoção. Claro que você não tem que enganar ninguém, né? Eu falo pra minha equipe assim, ó. Falei, gente, vocês podem vender de olhos fechados. Sabe por quê? Porque eu garanto a minha entrega. Eu garanto que eu vou dar um curso. Quem já foi minha aluna de curso presencial? Eu vou dar um curso, eu vou entregar. A aluna vai sair daqui com tudo que ela precisa. Eu vou fazer um atendimento, eu vou atender a cliente como se ela fosse a única cliente daquele dia. Ela vai se sentir especial de um jeito. As minhas clientes, elas saem de lá já marcando outro procedimento. Tem cliente querendo marcar para daqui a 1 ano com medo de não ter horário. Tudo começa quando você vai construindo uma narrativa. Que o que faz uma profissional bem-sucedida é quando ela deixa de ser uma prestadora de serviços, de se ver e se comportar como uma prestadora de serviços e passa a se comportar e agir como uma empresária na área da beleza, né? E se tem uma coisa que eu sei fazer, é sabe por quê? Primeiro, porque eu comecei, não foi ontem, tem 10 anos já. Ai, você é tão novinha, mas meu amor, comecei com 18 anos, hoje eu tenho 29. Então eu tenho estrada. Segundo, não é a primeira área que eu trabalho da beleza. Eu já trabalhei com maquiagem por 5 anos, eu estou na micropigmentação há quase 6 anos. Nas 2 áreas eu fiz o meu nome. Eu comecei na micropigmentação numa cidade nova, porque eu não sou do Rio de Janeiro. Eu comecei do zero aqui, eu comecei atendendo dentro da minha casa. E hoje eu pedi pro meu marido, e eu falo abertamente pra vocês, porque tá tudo declarado, meus impostos estão declarados, eu não sonego nada. Pode vir a Receita Federal baixar e fazer um pente fino na minha empresa, que eu tô tranquila. A gente tá em outubro, nos últimos 12 meses a minha empresa já faturou R$1.250.000, e eu tô falando só de cursos e procedimentos. Eu não estou falando de curso online, eu não estou falando da minha linha de produtos, eu não estou falando de mais nada, estou falando de administração de curso e de procedimentos. Nos últimos 12 meses, a minha empresa faturou R$1.250.000. 10 meses. Nos últimos 10 meses, perdão, corrigindo, sorry. A nossa estimativa até o final do ano é de 1,5 milhão entre atendimentos e cursos, sem considerar o online e sem considerar os produtos. Tá? Então, se tem uma coisa que eu sei do que eu tô falando, é disso. Eu sei como empreender na área da beleza. Eu não tô nem falando pra vocês, né, nossa, você tá falando esses números porque você tem uma linha de produtos. Gente, isso aí já é outros milhões. Tá? Eu tô falando pra vocês sobre cursos e atendimentos. E eu tô falando aqui numa live ao vivo porque tá tudo declarado, não tenho medo nenhum de falar, tá? Então, se tem uma coisa que eu soube fazer na minha vida, é deixar de ser uma prestadora de serviço e me tornar uma empresária na área da beleza. E se tem uma coisa que eu posso fazer, é ajudar mulheres empreendedoras a fazer o mesmo. A se posicionar, a aprender a liderar uma equipe, a saber mexer com marketing, a saber se comunicar, a saber se posicionar, a saber contratar. Gente, o povo não sabe contratar uma secretária. Saber fazer vendas. Como oferecer para o seu cliente, como fazer uma venda pelo WhatsApp. Tem uma coisa que funciona na minha empresa, e olha, eu vou falar para vocês, eu treino a minha equipe de uma forma que eles sabem, eles amam trabalhar lá, eles falam assim, nossa, nunca trabalhei num lugar tão legal assim, porque a gente tem vez, a gente tem voz, a gente ganha bem, a gente faz o salário massa, eles têm comissão, têm participação nos lucros da empresa, enfim, vários benefícios, mas eles sabem que o estilo de treinamento que eu dou, eu posso trocar a equipe do dia pra noite. Porque eu sei treinar a minha equipe, eu sei trabalhar a minha equipe.